Paz, irmãos, vamos para o nosso momento de aproximação com a palavra de Deus. Esse momento que nós somos alimentados pelo pão que vem do alto, pão espiritual. Então eu peço que os irmãos estejam atentos às palavras que serão mencionadas aqui e que com reverência nós busquemos aprender mais e mais da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, eu convido todos para abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Ainda no comecinho, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Essa manhã vamos fazer a leitura de 3 versículos. Versículo 10, o 11 e o 12. Do capítulo 5 de Mateus. Todos encontraram? A palavra do nosso Deus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Oremos. Deus bondoso, nosso Senhor santo e eterno, estamos agora, Pai, diante da Tua maravilhosa palavra, diante dos Teus maravilhosos conselhos, que são os melhores. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender tais verdades e para que possamos aplicá-la nas nossas vidas da forma correta. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda, nos guia, nos direciona e nos ilumina para que possamos viver a Tua palavra. É assim que te oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Finalmente, com a graça do nosso Deus, chegamos à 8ª e última bem-aventurança. Essa é aquela que sela, aquela que fecha, a introdução do Sermão da Montanha. Veja, as bem-aventuranças são só a introdução do Sermão da Montanha, que foi proferido pelo maior dos pregadores que já pisou na terra, que é Cristo, sendo ele o maior dos profetas e sendo ele também a própria mensagem pregada. Ele não é só o que prega, mas ele é a própria mensagem, o conteúdo da mensagem. Agora o Senhor nos diz que felizes são os perseguidos por causa da justiça. E aqui é óbvio, meus queridos irmãos, que a perseguição por causa da justiça a que o Senhor se refere aqui não é a perseguição por causa da justiça comum. Afinal, o nosso Deus é justo. E se algum homem ele é perseguido por causa da justiça secular, por ser um devedor, ou por descumprir as boas leis que são estabelecidas na nação ou nas nações mundo afora, certamente não há alegria nisso, em você ser perseguido porque você é um criminoso, porque você agiu contra uma boa lei estabelecida. Pelo contrário, essa situação é extremamente triste, você ser perseguido por uma boa lei. Significa que você está pecando, e o pecado ele não pode ser alegre, senão que ele gera tristeza e também a morte. Então é evidente que o Senhor não está falando aqui de ser perseguido pela justiça secular. E nós bem podemos, com essas palavras de Jesus, e falando de justiça, lembrar daqueles 2 ladrões que estavam crucificados, um à direita e o outro à esquerda do Senhor Jesus, no dia da sua morte. Mas aqueles homens, ao contrário de Cristo, ao contrário do nosso Salvador, eles eram merecedores. Eles eram merecedores da punição.
Eles tinham sido condenados porque tinham vivido uma vida de injustiças. Eles tinham caminhado no caminho da ilicitude. Eles viviam fora da lei. Mas, enfim, a lei alcançou aqueles homens e puniu eles. E puniu severamente. Puniu com a morte. E aqui, meu irmão, nós podemos perceber que, de fato, não há bem-aventurança. Não há felicidade em ser um transgressor das boas leis. Então, Cristo ele não está falando da justiça comum, da justiça secular. Por outro lado, há cristãos autênticos, irmãos em Cristo, verdadeiros, como o nosso irmão Estevão. E a eles, e também a nós, foi dado o privilégio de sofrer por Cristo, de sofrer pela justiça que vem do alto. Eu acho que você não entendeu errado, meu irmão. É isso mesmo que eu disse. Foi nos dado o privilégio de sofrer por Cristo. Depois de algumas semanas desfrutando das belezas, das bem-aventuranças, não podemos jamais, de modo algum, esquecer que a felicidade que o nosso Deus nos dá, que Ele nos apresenta, que é a felicidade máxima, ela é totalmente contrária à que o mundo tenta experimentar. Ela está na contramão do mundo. Não só que os mundanos não podem experimentar tal felicidade, como eles não conseguem nem perceber a verdadeira felicidade, a existência dela. E aí, meu irmão, é só quando nós estamos firmados na palavra de Deus, é só quando estamos firmados na verdade de Deus, que sofrer se torna um sinônimo de se alegrar. Parece estranho aos nossos ouvidos, mas isso só pode ser acompanhado da graça de Deus, do favor de Deus. Sofrer por Cristo torna-se sinônimo de se alegrar. E eu peço que você agora abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, para que nós vejamos o lindo relato, o exemplo de bem-aventurança, ou seja, de alegria e ao mesmo tempo de perseguição e sofrimento que o nosso irmão Estevão sofreu. Peço que você abra no livro de Atos, capítulo 6, vamos ler do versículo 8 ao versículo 15. Atos dos Apóstolos 6, de 8 a 15. A palavra de Deus diz: Estevão, cheio de graça e de poder, veja, ele estava cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, observe essas palavras, alguns dos que eram da sinagoga, ou seja, pessoas da religião judaica, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Então observe que houve uma contenda. Eles se levantaram e discutiram com Estevão. Mas, o relato do livro de Atos é, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito. Aqueles homens, meus irmãos, eles se uniram contra Estevão, que pregava a mensagem do evangelho, que pregava a mensagem da cruz, para tentar achar uma contradição nas palavras de Estevão. Mas eles eram incapazes de resistir. E observem que esses homens, eles tentaram fazer a mesma coisa com Cristo. Tentaram pôr Cristo em várias situações para ver se ele se contradizia. Mas é verdade que é impossível aquele que está sendo guiado pelo Espírito de Deus, pregando a verdade, entre em contradição. Eles eram incapazes de resistir à verdade do alto. E mais uma vez, meus irmãos, pasmem, pois esses eram homens que se diziam servos de Deus.
Esses homens que começaram a lutar contra Estevão, contra a verdade de Deus. Na verdade, não era só contra Estevão quanto pessoa. Eles estavam lutando contra Cristo, se unindo contra o Senhor. Agora eles passaram a tramar contra a vida de Estevão. Mas, na verdade, ao dizer que eles faziam isso por zelo à palavra de Deus, que era assim que eles argumentavam as suas tramas, que eles justificavam as suas tramas, eles, na verdade, eles criaram um Deus próprio, da forma que eles queriam imaginar como Deus era, um Deus legalista. Tudo isso em suas imaginações vãs, perdidas, cheias de pecado. O versículo 11 continua. O versículo 11 começa a mostrar qual era a estratégia daqueles homens que se diziam servos de Deus para tentar impedir o progresso do Evangelho, o avanço do Evangelho. Então, subornaram, olha a palavra usada, então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ouvimos esse homem proferir blasfêmias. Veja, Estevão não tinha blasfemado, mas eles subornaram, pagaram pessoas para que dissessem e testemunhassem falsamente. Coisa que a palavra de Deus, a própria lei de Moisés que eles diziam seguir, condenava. Esses são os homens que se diziam servos de Deus. E quantos não tem assim hoje? Que mentem, que subornam, que inventam histórias, movidos por um intento diabólico, por um intento maligno para suprimir o Evangelho. E mais, meus irmãos, não para por aí não. Versículo 12. Atiçaram o povo, eles atiçaram, inflamaram as pessoas contra o Evangelho. Os anciãos e os escribas, ou seja, ainda mais aqueles que eram detentores de algum poder, investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Primeiro eles tinham dito contra Moisés e contra Deus. Agora, como sinônimo, eles dizem que Estevão falava contra o lugar santo, o templo que representava a presença de Deus, e contra a lei que havia sido entregue a Deus por Moisés. E Deus, na verdade, havia entregue ao povo por meio de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto, como se fosse rosto de anjo. É assim, meus irmãos. É assim que os homens perversos, que os homens que não têm Deus em seu coração, que têm os corações endurecidos, corações de pedra, é assim que eles tramam contra os filhos de Deus. Eles fazem isso pois eles odeiam a mensagem da cruz. Eles odeiam a graça. Eles querem sentir o prazer de dizer: eu conquistei a minha salvação. Eu posso, mas na verdade não podem nada. Eles insultam, eles perseguem, eles mentem. São vários níveis de perseguição nos quais os crentes, os filhos de Deus, podem padecer nessa vida. Aqueles que amam o Evangelho podem sofrer muito pelo Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. No capítulo seguinte do livro de Atos dos Apóstolos, Estevão está diante do sinédrio, agora para ser interrogado, e ele começa fazendo agora uma linda pregação, uma linda exposição que ele discorre de Abraão, os patriarcas, até Moisés, exortando todos aqueles homens que tinham o coração endurecido, o coração de pedra. Estevão estava dizendo: vocês precisam voltar ao Evangelho. Vocês precisam conhecer a Cristo para ser salvos. E a verdade é que aqueles homens ficaram irados, inflamados com ódio pela mensagem. A mensagem é: o Senhor pode te salvar dos seus pecados de graça. A mensagem perfeita, linda, gratuita, misericordiosa. Mas os homens maus, quando ouvem essa mensagem, eles ficam irados. Vejamos no capítulo 7, o capítulo seguinte de Atos, o desfecho disso, do versículo 54 ao versículo 60.
O 54 diz: ao ouvirem isto, ou seja, essa pregação incrível de Estevão e a exortação que ele fez para que eles se arrependessem dos pecados, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Imagine o ódio que esses homens nutriram contra Estevão. E observe que há um contraste muito grande entre a vida de Estevão, transformado por Cristo, e daqueles fariseus. Olha, 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Ele viu ao Senhor. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Que grande contemplação Estevão teve. E nós passamos agora a lembrar das bem-aventuranças mais uma vez. Enquanto aqueles homens vaidosos, perversos, aqueles fariseus, aqueles membros do Sinédrio, queriam suprimir o evangelho, Estevão humildemente pregava. Ele tinha se esvaziado de si mesmo. E agora ele estava, como a palavra de Deus diz, no versículo 55, cheio do Espírito Santo. Enquanto aqueles homens tinham um coração de pedra, um coração maligno, impuro, Estevão estava com pureza de coração, proclamando a paz de Cristo. E aqueles que são limpos de coração, como nós vimos nas bem-aventuranças, eles verão a Deus. E naquele momento Estevão viu ao Senhor, viu a Cristo do lado do Pai. Porque como limpo de coração, ele estava agora prestes a se encontrar com o Criador. Versículo 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Estevão estava pregando a mensagem da paz. Mas eles avançaram contra Estevão. E, expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse, meus irmãos, é o apóstolo Paulo. A diferença é muito grande entre aqueles que são bem-aventurados e aqueles que não são. Cada uma das bem-aventuranças nós podemos ver na vida de Estevão nesse pequeno relato. E o total oposto daqueles homens que perseguiam o evangelho, que vaidosamente se julgavam detentores do conhecimento e merecedores da salvação. Versículo 59, o relato de Atos diz: e enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois disso, morreu. Eis aqui, meus irmãos, um verdadeiro servo de Deus, que até na morte, ele foi imitador de Cristo. Até ao dizer: perdoa, que eles não sabem o que fazem. Assim como Cristo fez, Estevão, como seu imitador, fez também. Este é, sem dúvida, um dos mais lindos relatos da Bíblia. E de modo nenhum é o único que apresenta alguns dos filhos de Deus padecendo, sofrendo alguma perseguição por amor do nome do Senhor, por amor da sua palavra. As Escrituras, desde o início, apresentam relatos de homens de Deus que foram perseguidos por causa da justiça que vem do alto. Abel, um dos primeiros homens a pisar na terra, ele oferecia sacrifícios a Deus das primícias do seu rebanho. E por isso, seu irmão Caim, que foi reprovado por Deus, matou. Descaiu-lhe o semblante e com ira e ódio matou, porque Abel havia sido aprovado por Deus, mas ele rejeitado. E que nós diremos então de Cedraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante de outros deuses, que não se curvaram diante da estátua dos babilônios, e foram, por isso, lançados na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais do que o normal. Mas eles não temeram em momento algum, nem retrocederam, pois Cristo estava com eles o tempo todo, inclusive dentro da fornalha, como aquele quarto homem que marchava com eles lá dentro. Daniel, meus irmãos, que fielmente, dia após dia, buscava o Senhor em orações. E pela inveja dos ímpios,
ele foi lançado na cova dos leões. Mas o Senhor o privou, o segurou e o manteve vivo. E Mordecai, então, que não se curvava perante Amã, e por isso todo o povo de Deus seria perseguido, pois sabia que há apenas um que é digno da nossa adoração. Só o Senhor é digno do nosso louvor. Mas a quem é dado esse privilégio, então, de sofrer por Cristo? Esse é o primeiro ponto essa manhã. A alegria na perseguição. Voltando para o texto dessa manhã, na parte A primeira metade do versículo 10, Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Já no versículo 11, Jesus diz: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. E algumas pessoas pensam, desavisados ou não entenderam direito o contexto, se tratar de duas bem-aventuranças distintas. Porque Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, depois bem-aventurados são vocês. Mas na verdade, no versículo 11, Cristo ele está explicando mais claramente o significado da bem-aventurança, da oitava bem-aventurança. Justamente para que não haja uma rebelião dos homens, dos seus filhos, contra a justiça secular. O Senhor não está falando da justiça comum. E é por isso que no versículo 11 ele agora explica melhor. O Senhor está nos mostrando como é ser perseguido por causa da justiça. Ele está dizendo que não é por causa da justiça dos homens que nós somos perseguidos, ou que nós devemos ser perseguidos, mas por causa da justiça de Deus. É porque nós proclamamos a justiça de Deus, é porque nós proclamamos as boas novas do Evangelho que somos perseguidos. É porque dizemos, como João Batista, em Marcos 1,3, que diz: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Ou como dizemos também como ele disse: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. É por isso que somos perseguidos. É por isso que devemos, de algum modo, ser perseguidos. Não podemos esquecer que ele foi perseguido, morto, foi decapitado por causa da mensagem que pregava. Nós devemos lembrar que a bem-aventurança anterior, ela nos dá uma base para o entendimento dessa oitava bem-aventurança, como já foi dito aqui. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que pregam a paz, que o Senhor Jesus veio trazer entre Deus e os homens. Ao proclamarmos, irmãos, a verdadeira paz, a paz com Deus, os homens eles ficam furiosos, os homens comuns eles se rebelam e eles guerreiam contra nós. A Escritura diz que seus pés são velozes para derramar sangue inocente. Os homens odeiam a mensagem do Evangelho, porque ela diz: não depende de você, não depende de você, não depende de você, não depende de ninguém, mas de Cristo usar a sua misericórdia. Na verdade, todas as bem-aventuranças elas formam um corpo perfeito de verdades sublimes, verdades essas que nos elevam para Jesus, o mais bem-aventurado dos homens. É Cristo que está no topo da escadaria. E é Ele mesmo quem nos conduz. E quanto mais andamos nelas, mais nos aproximamos de Cristo. E por isso somos felizes, bem-aventurados, por ser como o Senhor. De modo algum, meus irmãos, nós podemos esquecer que é só depois da obra do Espírito Santo realizada em nossos corações que podemos nos reconhecer como pobres em espírito. Só aqueles que o Espírito Santo revela tal verdade é que se reconhecem pobres em espírito. É só a esses homens que são dados o privilégio de chorar, de lamentar pelos pecados. Porque os outros, mundo afora, eles se deleitam, eles riem nos seus pecados. Mas nós lamentamos. É aí que somos tomados pelo senso de mansidão, pelo senso de humildade, que nos faz reconhecer que não temos
merecimento algum. Não podemos dizer, Deus, o Senhor tem que me salvar porque eu sou bom. É impossível. O Senhor nos diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Para o mundo, ser pobre, chorar, ser manso, ser humilde, é uma fraqueza. Mas para nós, é o Evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a nossa alegria máxima. O Evangelho é o poder de Deus em nossas vidas. E depois de esvaziados, meus irmãos, esvaziados dos nossos egos, nós nos sentimos agora famintos, nos sentimos sedentos, nós somos esvaziados de nós mesmos. Esse vazio precisa ser preenchido. E ele só pode ser preenchido pela justiça de Deus, pela justiça benevolente, bondosa de Cristo. Afinal, ele morreu em nosso lugar. Ele foi pregado na cruz para que nós pudéssemos viver. Ele foi condenado para que nós fôssemos justificados. E nós nos satisfazemos tão somente nela. A santa justiça, ela passa a ser o nosso sustento. E é aí que passamos a agir como Deus misericordioso. Nós passamos a usar de misericórdia para com o próximo. Nós passamos a ter pureza de coração, que é a obra do Espírito Santo, que nos purifica. Nós passamos a glorificar a Deus com as nossas vidas e nos sentimos finalmente completos quando nós pregamos a paz de Deus, quando nós proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo, o maior dos pacificadores, ele que não promoveu a paz entre as nações, mas ele promoveu a paz entre Deus e os homens, entre as criaturas e o Criador. Cristo diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, como o nosso irmão Estevão. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. São essas as palavras do Senhor Jesus, que revelam a mudança espiritual que ele realiza em nós. Ele faz de nós seus filhos, faz de nós os seus arautos que proclamam o reino de Deus. O mundo odeia a mensagem da cruz. É por isso que eles perseguem. É por isso que eles mentem, subornam, para que o mundo mais e mais odeie os filhos de Deus. E se você tem se sentido perseguido de alguma forma, mas não vive nos passos das bem-aventuranças do Senhor, eu sinto lhe dizer, você é perseguido pelos seus defeitos. Você é perseguido pelos seus pecados. Agora, se o mundo vos odeia porque vocês têm sido cristãos autênticos, verdadeiros, porque têm pregado a mensagem do Evangelho com fidelidade, alegrem-se nisso, pois é grande a sua recompensa nos céus. O próprio Senhor deixa claro, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 18 e 19, ele diz, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar a vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. É um grande privilégio, meus irmãos. Ser como Cristo. Viver como ele viveu. Ter a honra atacada por pregar a verdade. Ou até em casos extremos, como acontece em alguns lugares do mundo ainda hoje. De a pessoa ter a vida ceifada, ser assassinado, é o ápice dos privilégios que podemos ter nessa terra. Não quer dizer que ninguém aqui vai querer ser morto. A religião verdadeira cristã, ela não prega a penitência, o masoquismo que eu quero sofrer. Não, não é isso. Mas se sofremos e somos perseguidos, porque Cristo está em nós, é grande o nosso galardão nos céus. Aqui está a felicidade. Nós somos chamados para ser imitadores de Cristo.
Nada há de mais valioso do que ser, como ele, participantes do sofrimento. O apóstolo Pedro deixa bem claro essas verdades em sua primeira carta. Peço que você abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12 está escrito: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Veja, Pedro não está falando de fogo estranho que as pessoas trazem no culto, não é isso. Ele está falando do fogo, da ira dos homens, das perseguições que surgem no meio de vocês. Destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Isso faz parte do Evangelho. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Nós devemos nos alegrar à medida em que somos perseguidos por fazer o certo, por fazer o bem. Observe que não somos nós que infligimos dor a nós mesmos. Isso não faz sentido. Como algumas seitas tentam pregar que se você sofre o sofrimento físico, então isso é uma coisa boa. Não é bom sofrer fisicamente. É bom sofrer por Cristo, por ser santo como ele foi. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem, exultando. Quando Cristo for revelado, também se completará a alegria em nossos corações. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em cada um dos seus filhos eleitos. Por isso, nós podemos suportar tudo por Cristo. Por amor a Deus. E fazemos isso com grande alegria, porque Ele enche os nossos corações da verdadeira alegria que vem do alto. É aí que as palavras do apóstolo passam a fazer sentido. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim, nós podemos viver em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque é Cristo quem nos sustenta. Que nenhum de vocês, meus irmãos, assim como Pedro diz no versículo 15, que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. É evidente que nós somos chamados para viver em santidade. E alguns caluniosamente mentem, afirmando: nós então havemos de pecar para que a graça seja mais abundante? Paulo faz essa pergunta porque alguns homens começaram a levantar. Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí alguns homens: então eu vou pecar mais para que a graça ainda seja maior. Assim? É óbvio que não. Tem nada a ver isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas é evidente que onde a graça entra em pessoas que outrora, como nós, éramos pecadores, nós perdemos o amor pelo pecado. E agora amamos a justiça e a santidade. Aquele que pensa assim, que vai pecar mais ainda então, para que seja mais abençoado com graça, esse nunca conheceu a graça do Senhor. Nós devemos desejar ser santos como Cristo foi. Isso muda tudo em nós. Outrora pecadores, agora separados por Cristo. Por isso, meu irmão, viva de modo digno do Evangelho. Viva de modo digno do Evangelho. E Pedro continua. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Alguém poderia até ficar tímido, querer se esconder, mas ele disse: sofrer como um cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Esse é motivo para darmos glória a Deus. Certamente nessa vida não há maior privilégio que esse. Eu quero dizer que você é parecido com Cristo.
que você anda nas pisadas de Cristo, que você anda como Cristo andou. Que privilégio é esse? Indescritível. 17 diz, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim, então? E você que não obedece ainda ao Evangelho, se você ainda não conheceu a Cristo, nem experimentou do seu dom, do seu amor, hoje é o dia para o arrependimento. Hoje é o dia de entregar a vida a Cristo. Aproveite, meu irmão, cada momento com Deus. Aproveite esse momento agora de fazer uma aliança com o Senhor, de entregar a sua vida, porque pode não haver outro momento. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco, quando sairmos por aquela porta. Versículo 18, Pedro continua. E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Aqueles que rejeitam a Cristo certamente padecerão uma condenação eterna. É isso que será do ímpio. É isso que será daquele que não se arrepende, condenado. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Certamente, meus irmãos, o sofrimento por Cristo é alegria verdadeira. O sofrimento por Cristo não é motivo de revolta. É mais ainda motivo para dedicarmos-nos à prática da misericórdia, à prática do bem, das boas obras. Mais uma vez, eu exorto a vocês, meus irmãos, a viver de modo digno do Evangelho. Se tivermos que ser odiados pelo mundo, que sejamos. Se tivermos que ser odiados pelos nossos parentes, por aqueles que diziam ser nossos amigos, que sejamos. Mas que sejamos por parecer com Cristo, o nosso Senhor. E não por vivermos de forma ímpia. E não por vivermos transgredindo a lei. Não devemos esquecer que em todas essas coisas há uma grande promessa para o povo de Deus. Uma promessa de alegria indescritível, de uma alegria absoluta, de uma felicidade extrema. Em segundo lugar, essa felicidade está porque é prometido a nós o reino dos céus. É deles o reino dos céus. Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui o Senhor Jesus, ele fecha a última bem-aventurança com uma promessa futura, com uma promessa final. Mas ao mesmo tempo, é uma promessa já presente em nossas vidas. Aquele que foi tomado por Cristo, resgatado pelo Espírito Santo, ele já entrou no reino dos céus. Nós não podemos deixar passar essa incrível verdade de que essa é a mesma promessa da primeira bem-aventurança. O Senhor Jesus inicia as bem-aventuranças com promessa e fecha elas com a mesma promessa. No começo ele disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As promessas se abrem e se fecham de forma máxima. Cristo, ele inaugura o seu reinado perfeito, o seu reinado eterno, ainda na terra. Esse reinado se estende até os céus, se estende por toda a eternidade. E todos aqueles que são chamados para serem súditos, ou seja, servirem esse grande rei, e ao mesmo tempo são chamados para serem príncipes, filhos de Deus, eles entram no reino de Deus ao reconhecerem que são fracos, que são necessitados, ao clamar pela misericórdia, ao clamar pelo perdão de Deus. E ele faz de nós proclamadores do Evangelho. Ele faz de você, de todos nós aqui, aqueles homens que um dia gastavam sua vida com conversas bobas, tolas, vãs, desperdiçando com tudo que não devia. Agora ele faz de nós proclamadores do Evangelho. Ele olha para Pedro e diz, Pedro, você não vai ser mais um pescador de peixe. Agora você vai ser um pescador de almas, um pescador de homens. Ele faz o mesmo com nós.
Não há outro acesso para o seu reinado. Não há outro acesso, senão que Cristo, ele é o caminho para o reino dos céus. E ele também é a porta pela qual nós entramos. Devemos dizer, como João Batista disse, é chegado o reino dos céus. Já chegou e ainda mais uma vez chegará. É a tensão do já, mas ainda não. Já estamos no reino dos céus, mas ainda mais na frente entraremos de uma vez por todas. De forma que não há como essa verdade ser alterada. Porque o Deus a quem servimos não muda. Quando observamos a vida dos apóstolos, quando observamos a vida de cada um dos apóstolos, e como eles foram massacrados, como eles foram perseguidos até a morte, nós podemos até ficar por um instante horrorizados. Que crueldade fizeram com os filhos de Deus, com esses homens que viveram de forma santa e justa. Que crueldade terrível. E é uma crueldade mesmo. Pois eles não só odiavam os apóstolos, como odiavam a mensagem pregada, como odiavam o próprio Deus que era pregado no Evangelho. Afinal, de todos os apóstolos, apenas um não foi assassinado. Apenas João morreu de velhice. E mesmo assim, ele não escapou de ser preso, de ser torturado, de sofrer por Cristo. Os outros foram todos assassinados, incluindo o apóstolo Paulo. Lembra aquele Saulo que consentia na morte de Estevão, que viu Estevão ser assassinado e se deleitou naquilo? Cristo fez também dele um pescador de homens. Ele sofreu o privilégio de morrer por Cristo. E ele agora, meus irmãos, já feito irmão nosso. Ele escreve em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Nenhum sofrimento pode se comparar a milésima parte sequer da glória e da alegria em que viveremos na eternidade. Já na carta de Filipenses 1,21, aquele Paulo que perseguiu os crentes, agora ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que esse seja o lema das nossas vidas. Jesus, ele encerra as bem-aventuranças com palavras de ânimo, com palavras de glória para os verdadeiros servos de Deus. Ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Existem vários níveis de perseguição que podemos sofrer, e devemos nos alegrar em todas elas. E ele continua, versículo 12: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alegrem-se e exultem, estejam felizes. Chegará o dia, meus irmãos, que receberemos as honras de entrar na presença de Deus, de estar diante do Senhor, e absolutamente tudo terá valido a pena. Em 2 Timóteo 4,8, Paulo escreve: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você tem se deleitado em viver verdadeiramente o Evangelho? Em pregar, em com a sua vida, com as suas práticas, glorificar o nome de Deus? Meus irmãos, nós devemos amar a vinda do nosso Senhor. Nós devemos servir a Cristo com todo o nosso ser. Nós devemos glorificar o seu santo nome dia e noite, incansavelmente. Ele nos deu tudo, ele nos deu vida, ele nos deu salvação, ele nos deu paz, consolo, saciedade, misericórdia. Ele nos deu a terra, ele nos deu os céus. E lá ainda, na glória, nos entregará uma coroa de glória. Que essa expectativa perfeita
ela mova os nossos corações, para que nós vivamos de forma digna do Evangelho, para que nós sejamos homens e mulheres, como está escrito em Hebreus, dos quais o mundo não era digno. Muitos foram perseguidos antes de nós. Muitos têm sido perseguidos hoje nas pequenas e nas grandes coisas. E muitos ainda vão ser perseguidos. Por isso que nós devemos rogar a Deus pela misericórdia de Cristo, para que mantenhamos firmes a nossa confissão. Porque não há privilégio maior que ser como Cristo. Ele nos conduz em cada uma das bem-aventuranças. Em cada passo que damos, somos mais e mais felizes. No momento de perseguição, você pode se sentir oprimido, mas depois, quando passa, você pensa, que glória é poder ser perseguido porque fez o certo. Que glória é saber que mentiram usando o seu nome, mas porque você estava pregando a verdade. Porque você estava pregando o reino de Deus com fidelidade. Que glória é saber que o próprio Cristo diz, é grande a sua recompensa nos céus. Já é agora uma alegria indescritível e ainda mais será na eternidade. Nós todos tenhamos essa alegria. Reconheçamos que viver e sofrer por Cristo é a melhor coisa que tem. Que o Senhor, meus irmãos, multiplique suas bênçãos na vida de cada um de vocês. Que o Senhor multiplique a alegria, a felicidade em nossos corações. Que sejamos como Ele, cada dia mais parecidos com Ele. Amém. Vamos orar. Peço que vocês se coloquem de pé.